A gestão da pandemia no Amazonas teve números que a impulsionaram para uma das piores do país, já tendo contabilizado quase 13 mil mortos para a Covid-19. A doença continua sendo um grande problema para o estado, em meio a estudos que já apontam para uma terceira onda da Covid-19 chegando ao estado no mês de junho. Grande parte dos problemas no estado estão sendo frequentemente atrelados ao governo do Amazonas, muito por conta da inexperiência do atual governador à frente de cargos públicos, o que fica evidente a cada polêmica que surge em meio ao seu mandato. O governador estadual atualmente se encontra em uma situação tão incômoda que, à medida em que a CPI da pandemia avança no Senado, o governador estadual vê a pressão para a sua convocação tomando força. Com o cerco fechando, o governador começa a se movimentar para evitar ter que prestar esclarecimentos aos senadores sobre as suas ações na pandemia. Com o superfaturamento nos respiradores pulmonares, ainda na primeira onda, e o colapso do oxigênio que viveu o estado em janeiro e fevereiro, entre os questionamentos feitos regularmente na CPI. Segundo a jornalista Natuza Neri, o governador Wilson Lima fez uma visita ao presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. A informação foi divulgada em uma plataforma de áudio. Wilson Lima e Omar Aziz seriam fortes aliados políticos, apesar de ambos tentarem negar as evidências dessa possível aliança, de acordo com a jornalista. Ainda segundo Natuza Neri, Omar Aziz teria negado inicialmente o encontro ao ser questionado por ela e posteriormente confirmou o suposto encontro com o governador. Para ela, o objetivo é blindar o governador após diversos atos questionáveis do governo do Amazonas. Nas investigações, o acordo entre eles teria levado à convocação de outros governadores para que Wilson Lima não fosse o único chamado e assim ficasse no olho do furacão. Apesar do presidente da CPI negar a estratégia de defesa de Wilson Lima, afirmando que não irá proteger o governador, o estado espera uma ação incisiva do senador para que os reais culpados pelas quase 13 mil mortes para a Covid no Amazonas sejam responsabilizados. Na última quarta-feira, a CPI da pandemia no Senado aprovou a convocação do governador do Amazonas para depor na CPI da pandemia. O pedido foi feito pelo senador Marco Rogério. Wilson Lima deve ter que esclarecer os fatos sobre o colapso da saúde no Amazonas no começo do ano, bem como também a aplicação de recursos federais pelo estado no combate à pandemia. Wilson Lima foi alvo da Operação Sangria da Polícia Federal, que investiga a compra de respiradores destinados a hospitais, que na época foram apontados com um superfaturamento de 133%, de acordo com as investigações. Segundo o requerimento aprovado na quarta-feira, a CPI irá apurar as acusações e omissões no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, como, por exemplo, a ausência do oxigênio para pacientes internados e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviço genérico ou fictício, entre outros ilícitos, se valendo dos recursos. Preocupado com a aprovação do requerimento que convocou o depoimento do gestor do Amazonas, o governador Wilson Lima deve acionar o Superior Tribunal Federal para suspender a convocação. O governador quer que o tribunal afirme que a CPI não tem poderes para convocá-lo e que a medida seria uma afronta ao Pacto Federativo. A situação de Lima se complica à medida que as investigações avançam, com o seu afastamento à frente do governo do Amazonas já sendo estudado.